Eu acho que vou ter que fazer outro curso sobre... Eu acho que vou ter que fazer outro curso, não, mãe, desculpa. Não deixem que a vossa vida seja só académica. Acho que isto é um sinal do universo para eu me despachar e calar. Como veem, isto foi um período bastante confuso da minha vida. Eu desde sempre que o meu primeiro presente foi um estetoscópio. Porquê é que eu escolhi a nova em... Porquê que... Que horror, não! É muito mais o uau. Se estiverem em alguns hospitais até podem levar um murro no processo. Alô? Quero só começar por admitir que estou nervosa. Bem-vindos a mais um vídeo, que é o vídeo mais requisitado do meu canal. E antes de ir de férias, eu queria fazê-lo. Se é a vossa primeira vez aqui, alô, eu sou a Mia, sou estudante do 5º/6º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E este é um vídeo sobre o meu percurso académico, que é tudo menos tradicional. Eu quero começar pelo disclaimer de isto é o meu percurso académico e são as minhas opiniões. Ajam com isto como se fosse um amigo vosso a contar-vos uma coisa. Eu não estou aqui a dizer que isto é a verdade universal ou que é aquilo que toda a gente pode fazer, e tenho bastante noção que há muitas coisas que eu fiz, eu só o pude fazer porque sou uma privilegiada. Interpretem isto sempre como sendo a minha experiência e não aquilo que toda a gente deveria fazer ou o que fosse. Ok? Eu tenho imenso medo que isto dê para o torto. Vamos começar pelo meu secundário, que acho que é onde faz mais sentido começar. Eu fiz o meu secundário no Colégio São João de Brito, em Lisboa. Eu estava com imensa esperança de sair do colégio do 9º para o 10º ano, porque eu passei mesmo muito mal no 8º ano e em parte no 9º, com bullying. E, portanto, é já aqui a primeira informação que vocês têm. Era um bullying que me fazia chorar todas as semanas, em algum dos dias quando eu chegava a casa, e foi mesmo uma altura muito difícil para mim. E por isso eu não queria nada fazer o secundário no colégio. Agora eu olho para trás e estou grata por ter ficado no secundário, mas apenas porque, lá está, as coisas do bullying acabaram por se resolver. Pessoal, não sejam maus uns para os outros, vocês não têm ideia da marca que isso deixa numa pessoa. Eu sempre disse desde que sou pequenina que queria ser veterinária. Do 7º até ao meu 9º ano, todos os verões eu fiz voluntariado numa clínica veterinária. Eu ia à praia e depois ia passar lá à tarde, ou então eu ia lá de manhã, ia tomar banho e depois ia passar a tarde à praia. Eram os melhores dias para mim, eu estava mesmo muito feliz na clínica. Tive o azar ou o privilégio de ver alguns animais morrer e bastantes a sofrer. Eu não estou a dizer isto de uma forma sádica, mas estou a dizer isto porque ajudou-me a perceber que eu gostava demasiado de animais e que sentia demasiado as emoções todas dos donos e mesmo dos bichinhos. Portanto, isto ajudou-me a perceber que veterinária, apesar de ser uma coisa que eu adorava e que poderia ser muito interessante, não era para mim. Quando eu comecei o secundário, eu tornei-me atleta de alto rendimento, do 9º para o 10º, de pentatlo moderno, que é tiro, corrida, esgrima, equitação e natação. Assim eu fazia os 5. Era muito fixe e é uma coisa que eu sinto que me moldou imenso. Ainda hoje é algo que me custa ultrapassar, pensar que já não faço provas disso e já não poderei fazer provas disso. Poderá haver um dia em que eu falo um bocado mais sobre as lesões e o que é que levou às lesões e tudo isso. Não será hoje porque este vídeo já vai ser suficientemente comprido. Basicamente eu fazia essas provas e, portanto, durante todo o meu secundário eu tinha felizmente muito pouco tempo para estudar, porque eu não queria estudar. Sempre fui das melhores da turma sem fazer muito, porque eu era extremamente focada. Eu lembro-me perfeitamente de chegar de um treino e saber que tinha 25 minutos até ter que sair de casa para fazer outro treino e, portanto, eu chegava a casa, em 20 minutos eu pensava, ok, eu consigo fazer aqueles 2 exercícios de matemática, ia à secretária, fazia os 2 exercícios e depois voltava a sair. Eu via televisão na mesma, ok? E tipo, estava com os meus amigos na mesma e fazia outras coisas na mesma, mas o desporto foi algo que tinha mesmo muito valor para mim. No 12º ano eu cheguei a treinar 24 horas por semana, portanto era mesmo uma coisa a que eu me dedicava imenso
e é uma das razões pelas quais o futebol me enerva. Eu sei que tem a ver com oferta e procura e sei que o dinheiro é lá injetado porque as pessoas veem, quem faz anúncios paga e por isso há dinheiro para lhes pagar mais. Eu sei disso tudo. Não deixa de me enervar. Durante pelo menos o 10º ano eu deixei de ter a certeza do que é que eu queria seguir. Eu já sabia que não ia ser veterinária. Eu sentia que ia sofrer mesmo muito com a profissão. E foi quando eu descobri o curso de Tecnologia do Desporto em Inglaterra e fiquei totalmente apaixonada do corpo, como é que o corpo se mexe, e ligava com aquilo que era totalmente a minha paixão, que era o desporto. Esse curso era no Reino Unido. Os nossos cursos universitários em Portugal são dos mais baratos do mundo, principalmente a comparar com os impostos que nós pagamos. E os meus pais não tinham dinheiro para me mandar para a Inglaterra e disseram, mesmo que nós tivéssemos o dinheiro suficiente para te mandar, Mia, nós não te íamos enviar para o Reino Unido, porque nós não temos a certeza que poderíamos dar a mesma oportunidade aos teus irmãos. Isto é uma coisa mesmo muito cara, além do curso tens de pagar o alojamento, a alimentação e tudo isso. E vivendo nós em Lisboa, tu podes fazer cá uma licenciatura e depois, se quiseres, fazes o mestrado lá e isso nós apoiamos-te. Mas primeiro faz, por favor, uma licenciatura cá. Pois foi, Moa. Tu ainda não existias nesta altura. Não, ainda não. Tu só vais em 2020. Antes de entrar em medicina, houve mais algum curso que ponderaste escolher? Houve, sim senhora. O curso foi veterinária e tecnologia do desporto. Como todos os estudantes com boas notas e que estão em ciências no secundário, toda a gente dizia: tu vais para medicina, tu ainda vais para medicina. Foi de um colega meu, eu vou-lhe chamar Diogo, ele sabe quem é, mas eu nunca o tratei por Diogo, eu tratava-o por apelido. Lá está, éramos dos melhores alunos da turma e estavam sempre: vocês os dois vão para medicina, vocês os dois vão para medicina. E nós os dois estávamos sempre: não, que horror, não vamos nada, não vamos nada. Até que chegou ao 12º ano e uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida e que eu acho que nunca lhe disse isto diretamente e portanto isto até vai ser um pouco embaraçoso, mas Alexandra, és tu. Ela tinha ótimas notas, tinha uma performance desportiva incrível, também treinava imenso, era bonita, era bem feitinha, tinha um namorado, pronto, eu achava que ela era tipo o máximo. E então ela, quando acabou o secundário, foi para a medicina. Eu tive uma conversa com ela. Ela estava a aprender imenso de coisas diferentes, a aprender genética e estava a aprender biologia molecular e estava a aprender bioquímica e fisiologia e não sei quê e anatomia. E eu de repente fiquei de género: what? Calma, medicina até parece interessante. Ao contrário daquilo que a maior parte das pessoas vos vai contar sobre porque é que quis ir para a medicina, a minha história não é de todo: eu desde sempre que o meu primeiro presente foi um estetoscópio, ou desde sempre que, como os meus pais eram médicos ou enfermeiros, eu sempre quis ir para a medicina. Não há ninguém da minha família, tipo de avós e primos e tios, pelo menos diretos, ok? Que tenha sequer alguma coisa relacionada com a saúde. Eu escolhi medicina pelo simples facto de eu sou uma pessoa super curiosa que gosta de aprender muitas coisas diferentes, gosta de fazer muitas coisas diferentes, tinha imenso interesse genuíno pelo corpo e já tinha tido a experiência de estar em consultório em veterinária e gostava imenso desse processo. Eu gostava imenso de deixar entrar uma pessoa, a pessoa falar comigo, pensar nas várias hipóteses daquilo que poderia ser e depois era como se eu fosse buscar umas poções mágicas, tipo que dava injeções e explicava ao dono como é que ele tinha que fazer e as pessoas saíram de lá super felizes. E eu era tipo um sábio a que as pessoas podiam recorrer. Eu não vou ser minimamente falsa nisto, tipo, eu não fui para a medicina com a cena de eu vou salvar bué gente e vou ajudar bué as pessoas. Eu fui para a medicina porque eu adoro aprender e eu sabia que medicina ia ser algo que me ia exigir para sempre continuar a estudar. E se querem que eu vos seja sincera, eu sinto que isso é das coisas mais saudáveis que vocês podem fazer. Vocês vão para lá e não é garantido que vocês estejam a ajudar alguém, não é garantido que vocês tenham sempre a resposta, não é garantido que as pessoas vos estejam sempre gratas de todo. Se estiverem em alguns hospitais até podem levar um murro no processo. Eu fui para a medicina pela paixão real, pelo conhecimento e pelo estudo,
que é a única garantia que vocês vão ter enquanto profissão médica, é que vocês vão continuar a ter que se atualizar. A não ser que se estejam completamente a marimbar para aquilo que estão a fazer, mas isso é também uma verdade em qualquer das profissões e qualquer curso. Ok, a minha câmara sobreaqueceu, mas já voltou à vida. Chegou então a altura de eu me candidatar para a faculdade e eu fui visitar o técnico, fui ver várias opções. Coisas como engenharia biomédica, eu sentia, sim, tem a parte de, mas não é engenharia do desporto, tipo, não é isto que eu quero. E na altura eu já estava bastante chamada para fazer medicina por causa desta curiosidade que eu tinha. Eu ainda pensei, eu posso fazer o curso todo, ver como é que gosto ou não, e quando acabar o curso todo posso simplesmente ir fazer a tal tecnologia do desporto. Logo vemos. Mas medicina parecia-me uma aposta segura porque eu sentia que ia aprender imenso e que ia ficar satisfeita quanto a esse ponto. Sendo eu de alto rendimento, eu candidatei-me como alto rendimento. E portanto eu candidatei-me como atleta de alta competição e nós só temos 3 hipóteses. Não podemos pôr imensas escolhas, só temos 3. E portanto eu pus medicina em Santa Maria, medicina na Nova e a seguir meti engenharia física e tecnológica, se não me engano. Eu vou-vos ser sincera, eu não me lembro porque é que era Engenharia Física e Tecnológica. Quanto às minhas notas de candidatura, eu tinha uma média interna de 18,1 ou 18,3 e candidatei-me com 17,6 ou 17,8. Eu não me lembro, eu sei que é tipo entre estes valores. E portanto, na verdade, eu podia me ter candidatado pelo percurso normal, candidatei-me pelo alto rendimento. Porquê é que eu escolhi a Nova em vez... Que horror, não! Porquê é que eu escolhi Santa Maria em vez da Nova? Houve 3 fatores na altura e agora um dos fatores não é considerável, mas 2 deles continuam a ser bastante verdadeiros. Portanto, vamos começar pelo que não é considerável, que é, eu não concordava com a forma como o ensino na Nova estava organizado. Vocês nos anos clínicos têm rotações 3 semanas na especialidade X e depois mais 3 semanas na especialidade Y, em que fazem como se fossem cursos intensivos e iam sempre saltando de especialidade. Enquanto que em Santa Maria aquilo era feito durante o semestre inteiro, têm à segunda-feira estar na especialidade X, à terça-feira na especialidade Y, à quarta-feira na especialidade Z. Para mim é aquilo que faria mais sentido. Seria o mesmo que nós na escola, em vez de termos as cadeiras todas, as disciplinas todas durante o semestre ou durante o ano escolar, nós termos simplesmente um mês de matemática e não voltar a tocar, um mês de português e não voltar a tocar, 2 semanas de educação física e não voltar a tocar, 2 semanas de inglês e não voltar a tocar. Isso para mim não faz qualquer tipo de sentido. Santa Maria criou um novo currículo que é parecido ao da Nova neste aspecto, mas eu não sou a melhor pessoa para o explicar porque eu não o estou a viver. Segundo aspecto bastante importante era os hospitais em que as aulas iam acontecer. Na FMUL temos aulas no Hospital de Santa Maria, enquanto que na Nova, muito mais cedo, era preciso nós andarmos de hospital em hospital e saltar para várias áreas de Lisboa. Se há coisa que eu aprendi com o meu percurso como atleta era a valorizar o meu tempo e, portanto, eu não podia fazer uma prioridade de andar para aí a andar de metro ou a andar de autocarro não sei quantas vezes por dia para ir a vários sítios diferentes. Para mim era mesmo importante que eu não perdesse tempo com deslocações, porque para mim era mesmo assim que eu via, era perder tempo a estar a saltar para uma educação que eu também poderia ter noutra faculdade sem ter que andar a saltar tanto. Nos anos clínicos é uma coisa que eu agora também estou à procura, em que há estágios que eu quero fazer em certos sítios e não em outros, mas é completamente diferente o grau de mobilidade que eu agora tenho daquele que eu tinha na altura e é também muito diferente as prioridades que eu tinha, em que na altura eu tinha um namorado que não vivia em Lisboa, portanto eu queria ao máximo despachar as coisas durante a semana, eu tinha treinos na mesma e portanto eu não queria mesmo andar a correr por Lisboa para ter as aulas. O grande motivo pelo qual eu escolhi a FML em vez de eu escolher a Nova mantém-se super pertinente e super verdadeiro agora e, portanto, ouçam bem. A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa não é perfeita,
mas é sem dúvida a melhor associação de estudantes de todas as faculdades em que eu estive. E eu a seguir vou dizer todas as faculdades em que eu estive e, portanto, acreditem em mim quando eu digo, é a melhor associação de estudantes. Comissão de finalistas e a Associação de Estudantes a tratar de vocês para vocês terem uma boa experiência que não seja só académica na faculdade. Tem um monte de festas, tem a Noite da Medicina, que é algo que eu nunca vou conseguir pôr por palavras como é que é fazer parte e vocês sentirem que o campo pequeno inteiro, na minha altura, by the way, a Noite da Medicina era feita no Coliseu dos Recreios, mas mesmo assim, que uma sala inteira de espetáculos está a perceber as piadas e vive exatamente a mesma coisa que vocês, e é uma noite em que vocês podem fazer sátira de um monte de coisas que se passam bem e mal na nossa faculdade. É incrível e, portanto, só pela Noite da Medicina acho que vocês deviam considerar ir para a FML e ainda mais para vocês fazerem mais do que apenas terem as aulas. Todos aqueles workshops que eu fiz de aprender a suturar, de fazer workshops para fazer cirurgia laparoscópica, existem workshops avançados para ventilarmos pacientes, tudo isso é organizado pela nossa Associação de Estudantes. É a melhor coisa que nós temos na nossa faculdade. Os meus colegas neste momento estão em Moçambique a fazer o projeto de medicina mais perto, que eu o ano passado fiz em Avis por causa do Covid e que não poderia ser fora do país. Todas essas experiências vêm da Associação de Estudantes e, portanto, para mim era super óbvio que a minha vida não ia ser só estudar e mesmo que eu pudesse ir a poucas atividades por causa do meu desporto, eu queria ter essa oportunidade. Santa Maria, sem dúvida, quanto a isso. Quanto à praxe, eu só fui ao primeiro dia de praxe, em que é para receber a t-shirt do caloiro e para nos conhecermos minimamente, em que recebemos os brindes e não sei o quê. Não fui às outras, mas daquilo que eu ouvi, a praxe parece bastante engraçada em Santa Maria. De angariação de dadores de medula óssea, que era a nossa praxe solidária. Havia a tradição de irmos aos vulcões do Parque das Nações e andarmos lá na água, nojenta, mas pronto. Havia assim várias coisas e, portanto, não tenho muito a dizer da praxe, eu não a vivi, portanto não posso dar grande opinião e não sei como é que ela está agora em relação àquilo que era. Daquilo que eu tenho ouvido, não há dramas nem coisas um bocado graves a acontecer como noutras faculdades do país, e mais não digo. De uma forma resumida, e vocês depois, se quiserem, façam perguntas mais específicas, porque isto já está a demorar muito tempo. Quando eu estava no segundo ano de medicina, eu comecei a sentir-me muito presa. Na altura eu estava lesionada e, portanto, já não estava a competir como eu queria, e comecei a sentir que a minha vida estava demasiado decidida. Isto porque quando vocês entram em medicina aos 18 anos, na verdade vocês já existe kind of um plano para os vossos 7 anos seguintes. E se vocês acham que isto não é assustador, para mim era bastante assustador. Eu sempre fui, como eu disse, uma pessoa super curiosa, eu gosto de fazer muitas coisas diferentes e, portanto, estava-me a deixar muito ansiosa o facto de eu sentir eu ia ter que acabar os 6 anos, depois ia ter que fazer um ano de internato geral e depois a seguir eu ainda ia ter que fazer uma especialidade. Na altura eu não vos consigo dizer, mas eu acho que não tinha bem ideia da especialidade que eu queria. Eu lembro-me de achar muita piada a medicina interna, porque eu achava que ia ser tipo Dr. House, mas em Portugal isso não é de todo verdade e medicina interna é um bocado maltratada, o que é uma pena. Pronto, eu estava a sentir toda essa ansiedade. Eu não o partilhei com os meus pais, o que foi um bocado um erro, e portanto quando eu fui falar com eles, eles não me deixaram sair de medicina, porque não tinham um plano verdadeiro para quando saísse. O que era parcialmente verdade. Só que quando eu cheguei ao terceiro ano, eu estava mesmo a bater mal. Eu estava naquele estado em que eu deixava cair uma caneta e queria começar a chorar. Eu estava super ansiosa, super frustrada. Eu não sei bem como é que eu sobrevivi ao terceiro ano. Mas a minha mamã percebeu que eu estava mesmo mal e então levou-me a fazer testes psicotécnicos e foram os testes psicotécnicos impecáveis. Tipo, eram os testes psicotécnicos em que nós até tínhamos testes tipo de precisão e testes de tempo de atenção, testes de linguagem, matemáticos, mecânicos, como os tradicionais, mas tínhamos um monte de coisas extra e no final ainda por cima tínhamos uma entrevista. E nesses testes aquilo que deu de resposta era que
eu não devia sair de medicina e que, ficando em medicina, eu deveria ir para cirurgia plástica. Eu não quero ficar em medicina, portanto, eu quero me ir embora. E então aquilo que eles disseram foi que, indo eu embora, eu devia ir para engenharia aeroespacial. E portanto, eu comecei o processo de voltar a ver cursos e tentar perceber se engenharia aeroespacial era mesmo para mim. Mais uma vez aqui, vou dar a minha opinião, portanto, se vocês têm uma diferente, feel free to comment it below, mas não sejam agressivos, nem sejam maus. É a minha opinião, ok? Quando eu fui procurar e falar com pessoas que estavam a fazer o curso, porque eu até tinha amigos a fazer o curso, eu cheguei à grande conclusão que em medicina aeroespacial, basicamente, nós acabamos com um papel que diz nós somos bem inteligentes. Porque vocês, quando acabam a engenharia aeroespacial, vocês têm que decidir se querem fazer uma especialização em eletrotécnica, em mecânica ou em espaço. E com isso, depois vocês podem fazer um monte de profissões. Poderiam também fazer se tirassem engenharia mecânica ou engenharia aeroespacial. É muito mais o uau durante o curso de ele está em aeroespacial. Ou então, se vocês quiserem ir para espaço. Eu estive a pesquisar um bocado, cheguei à conclusão que eu queria a especialidade em eletrotécnica. E, portanto, fui olhar para o curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores no Técnico e lá era possível escolher especializações que, na minha cabeça, eram muito mais interessantes. Então, eu cheguei à conclusão, ok, eu quero ir para Engenharia no Técnico. Eletrotécnica. Entretanto, houve uma história gira. Eu também estava a considerar ir para Direito, porque eu achava imensa piada a Direito, ia repetir o exame de Português para entrar para Direito. No dia em que eu me fui inscrever, eu fui me inscrever no último dia e não tinha uma folha, que eu não me lembro qual é que era, e como eu não tinha essa folha, eles não me deixaram inscrever. E portanto esta história podia ser bastante diferente se eu não me tivesse tentado inscrever no último dia para fazer o exame de Português. Porque eu poderia estar em Direito. Como veem, isto foi um período bastante confuso da minha vida e eu quero agradecer publicamente aos meus queridos pais por me aturarem durante todo ele, porque eu estava mal, mas eu não quero imaginar o stress em que eles também estavam. Eu ia me candidatar a Eletro como licenciada, só que o técnico tinha uma forma um bocado esquisita na altura de decidir como é que eram as médias, e era basicamente a média do curso onde tivéssemos licenciatura e depois uma nota que eles davam e que era secreta de o quão similar era o curso que nós já tínhamos com o curso que nós queríamos tirar. E portanto o grande problema era, eu nem sequer fazia ideia do quão boa ou má nota aquilo ia ser, e todos os anos havia imensa gente a candidatar-se e só havia 6 vagas para licenciados entrarem. Portanto eu achei, eu não vou entrar. O que é que uma pessoa que está perdida da vida faz? Vai para a gestão. Candidatei-me a gestão na Universidade Católica e entrei. Sendo uma privada, as aulas de gestão na Católica começam mais cedo e eu já estava na 3ª semana de aulas quando soube que entrei em Engenharia. E eu estava a gostar bastante de gestão. Mas entretanto veio-se por aqui. Portanto, já na 3ª semana eu soube que entrei em Engenharia. Pensei, vou simplesmente fazer os dois. O meu horário era, eu tinha aulas na Católica das 8 da manhã até à 1 e depois tinha aulas no Técnico das 2 até às 6 ou 7. E então o que eu fazia era, eu ia da Católica para o Técnico apanhando o autocarro mais longo de propósito, que era para ir almoçar no autocarro, depois chegar, ter as aulas e de lá ou ir diretamente para a Decathlon ou então ia à casa, lanchava e ia para o treino a seguir. Portanto, foi um período puxado, até que depois finalmente eu consegui comprar a moto e comprei a minha Vroom Vroom. A minha vida passou a ser muito mais fácil. Eu obviamente não consegui aguentar este ritmo, nem aconselho a ninguém, e portanto eu acabei por ter que me demitir da Decathlon, o que me deixou bastante triste, e eu só aguentei este ritmo durante tipo 3 semanas ou assim, pessoal, ok? Estava a fazer os 2 cursos ao mesmo tempo, feliz e contente da vida. Eu acabei por me candidatar ao mestrado em Gestão Internacional da Nova e também entrei. E então, no ano seguinte, eu acabei por parar de fazer a licenciatura de Gestão na Católica, que era só estúpido eu continuar, não é? Fui para o
kind of o segundo ano com algumas cadeiras de primeiro ano de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores e estava a fazer o primeiro ano no mestrado de Gestão Internacional na Nova. E estava a fazer os dois com a minha motinha, indo feliz e contente fazer as duas coisas. A Nova ia sair de Campolide e ir para Carcavelos, o que significava que eu ia ter que parar o técnico. Se eu vou ter que parar, então se calhar era interessante eu fazer outro mestrado ao mesmo tempo. E então eu lembro perfeitamente de me ligar à minha mãe e dizer: olha mãe, há outro mestrado aqui na Nova, em que depois eu tenho que ir tipo um semestre para outro país e depois tenho que trabalhar no estrangeiro pelo menos 6 meses e tenho que fazer outra tese e não sei o quê. Mas o que é que achas de eu me candidatar? E a resposta da minha mãe foi: opa, eu já nem digo nada, faz o que quiseres, querida. E tanto eu candidatei-me. Parei o técnico e depois, quando a Nova passou para Carcavelos, eu estava a fazer esse tal outro mestrado. Estava a analisar e foi do género fogo, tipo, eu tenho um currículo muito estranho com medicina, gestão, engenharia, eu vou ter que arranjar uma forma de ligar isto tudo. Acabei por tirar a especialização no meu mestrado em negócios digitais, que era a forma que eu tinha para relacionar a tecnologia e a gestão. Eu consegui ir para Dublin para fazer a minha tese. Isto porque Dublin era a tech capital e tínhamos a Google e o Facebook e não sei o quê. Eu visitei todas essas empresas, tudo muito interessante, fiz lá a minha tese, voltei. Para sermos graduados neste mestrado internacional que eu fiz, que é o SAMS, é obrigatório que falemos pelo menos 3 línguas, tenhamos as 2 teses, um semestre lá fora e que trabalhemos pelo menos 6 meses fora do nosso país. Arranjei um emprego que adorei a trabalhar com refugiados em Amsterdão. Em março, o Covid rebentou. Os teus pais foram ok com todas as mudanças? Não, não foram ok. E isto é mesmo importante que vocês percebam. Os vossos pais vão sempre ter medo de todas as mudanças que vocês tentarem fazer. E é simplesmente porque eles vos querem proteger. E é simplesmente porque eles acham que sabem sempre aquilo que é melhor para vocês. Os pais não foram ok com todas as mudanças, isto não foi um processo fácil, não foi um processo calmo a nível familiar, tipo, não vou fingir de todo que foi. Podem imaginar se vocês tiverem uma filha que tem bastante boas notas, tinha a vida toda orientada, estava em medicina e agora de repente está a voltar para trás e a tirar cursos e não sei o quê, isto não é a melhor coisa para ouvir. O irmão a seguir a mim é 3 anos mais novo e no fundo com estes saltos todos ele acabou por acabar a faculdade mais cedo do que eu, portanto vocês podem perceber porque é que isto também era esquisito para os meus pais. Portanto não, eles não foram ok o tempo todo, mas depois acabaram por me apoiar. Eu acho que vou ter que fazer outro curso sobre... Eu acho que vou ter que fazer outro curso, não mãe, desculpa. Eu acho que vou ter que fazer outro vídeo para algumas destas perguntas, mas há aqui uma interessante. Se fosse hoje, terias parado tanto tempo entre os anos que estás no curso de medicina? Teria. E isto é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, porque é do género: ah pá, fogo, tu andaste 4 anos para trás, tipo, não é horrível agora estás com pessoas mais novas e não sei o quê? Às vezes é chato eu estar com pessoas mais novas, não vou dizer que não. Foram experiências que nem tudo foram perfeitas. Houve muitas alturas em que eu estava a bater mal e também a questionar-me sobre aquilo que eu estava a fazer, ok? Isto não é um processo propriamente linear e com todas as mudanças acho que existem sempre momentos de dúvida e acho que isso é saudável. Mas se fosse hoje, sabendo aquilo que eu sei, eu teria na mesma feito os mesmos saltos. Se calhar, obviamente que, por exemplo, não teria ido para a Católica, mas ao mesmo tempo foi na Católica que eu conheci uma das minhas melhores amigas e que eu ainda mantenho aos dias de hoje. Portanto, existem sempre coisas muito, muito boas que eu retirei de todas as experiências e, por isso, eu acho que repetia tudo. Eu acho que sim. Há poucas coisas que eu não repetiria. Muito poucas. Os conselhos que eu daria para quem não entrou em medicina no ano passado e tenta outra vez este ano. Mesmo que vocês não entrem este ano, tudo aquilo que vocês viverem vai, no fundo, ajudar a moldar a pessoa que vocês são e vai só trazer coisas boas se vocês tiverem a atitude certa quanto a isso. Se vocês decidirem simplesmente ficar a deprimir e a não fazer nada durante esse ano, é exatamente isso que este ano vos vai trazer. É um estado depressivo
e nada. A câmara voltou a sobreaquecer. Acho que isto é um sinal do universo para eu me despachar e calar. Vivam as emoções todas que têm que viver. Eu acho que isso está mais do que óbvio neste canal, em que quando eu estou feliz, quando eu estou triste, se eu preciso chorar, eu choro. Se era uma coisa que vocês queriam, é totalmente justo e normal e vocês merecem ficar tristes. Vocês têm todo o direito a ficar tristes se não o conseguiram, mas não deixem que isso vos consuma totalmente, como eu já cometi esse erro no passado. Eu sou apologista de que, caso vocês tenham os recursos económicos para tal, e se não tiverem, procurem bolsas, porque nós temos um monte de bolsas em Portugal para podermos fazer a nossa educação gratuitamente. Se possível, candidatem-se a outro curso e façam outro curso. Eu acho que a pior coisa que vocês podem fazer é tirar um ano off e simplesmente ficar em casa a pensar nos exames nacionais. Façam um semestre que seja de outra coisa. Mesmo eu sabendo que não vou ser engenheira, eu fiz lá amizades e conheci pessoas que vou levar para a vida. E não é que eu falo com elas todas as semanas ou sequer todos os meses, sinceramente, mas eu sei que são pessoas que eu tenho e que vou poder contar com elas se algum dia de facto precisar. Entrem noutro curso, façam o primeiro semestre, conheçam pessoas, vejam coisas novas, estudem outras coisas e depois no segundo semestre poderão dedicar-se a estudar para os exames nacionais de novo. Os exames nacionais não vão fugir, vão estar lá na mesma, mas o quanto vocês vão crescer durante esse primeiro semestre ou mesmo o ano inteiro que vocês decidam fazer noutro curso é completamente não mensurável e vai ter um impacto brutal na vossa vida e no quanto vocês vão crescer. Além de que pode ser que vocês se percebam que gostam de outras coisas. Explorem aprender um instrumento na internet, explorem tentar um novo hobby, definam outros objetivos que não académicos. Por amor de Deus, não vivam uma vida só académica. Isso é horrível e é extremamente redutor. Vamos lá, vai comer. Nós não somos só uma das áreas. Eu acho que a coisa mais fixe que eu tenho e que mais me define é o facto de eu estar sempre em 5 universos ao mesmo tempo. E sim, muitas vezes isso é cansativo. E não, eu nem sempre o faço da forma mais saudável. Mas eu acho que é aquilo que me torna tão diferente e especial e faz com que eu consiga fazer e estar em tantas situações diferentes é precisamente porque eu vivo várias situações diferentes. O meu conselho para quem está agora a começar vai muito em linha com isto. Não deixem que a vossa vida seja só académica. Façam desporto, estejam com os vossos amigos, vão às festas, explorem aquilo que a vossa associação de estudantes tiver para oferecer, façam novas amizades, não se fechem apenas nas amizades do secundário, que são ótimas sem dúvida, mas não são suficientes porque eles não vão compreender tudo aquilo por aquilo que vocês vão passar no vosso curso. Há sempre aquele conselho de não deixem acumular a matéria e vão estudando e não sei quê. Vamos ser realistas, vocês não vão fazer isso. Não acumulem a matéria totalmente, mas uma coisa que eu fazia e que me ajudava era... Havia um bloco da minha semana que eu definia como sendo o bloco em que eu de qualquer modo tinha mesmo de fazer alguma coisa ou tinha mesmo de estudar alguma coisa. E quando eu fizesse uma apresentação, porque em Santa Maria nós temos imensas apresentações de anatomia, de farmacologia, nós todas as semanas temos apresentações, aprendam muito com essa apresentação que vão fazer. Não se limitem a copiar a apresentação do ano anterior, que isso também é possível, mas aprendam mesmo com as apresentações que têm para fazer. Não é tanto o facto de vocês se sentarem a estudar aquilo que vocês deram durante a aula ou o que seja. Eu nunca fiz isso na minha vida. Tirem esse bloco na vossa semana em que vocês sabem que vão ter que trabalhar em alguma coisa e usem esse bloco para preparar como deve ser as apresentações e estudar de facto os temas que vos calham, porque isso é menos uma coisa com que vocês se vão ter que preocupar durante a época de exames. Não é razoável nem é realista vocês acharem que vão estudar todos os dias ou que vão conseguir manter a matéria em dia. É muita matéria. E eu acho que isso vai ser a primeira coisa. É uma avalanche de conhecimento assim que vocês entram em medicina. Portanto, estejam preparados para isso. E tirem tempo de vez em quando para tratarem mesmo do vosso estado mental. Se precisarem de estar sozinhos, se precisarem de refletir, há um monte de coisas que vocês podem fazer e que eu vos aconselho vivamente a fazerem. Eu em setembro vou fazer um vídeo sobre as minhas expectativas de sexto ano, o que é que eu acho sobre a PNA, academias da PNA que eu vá fazer,
como é que eu estou a pensar em organizar o meu estudo, como é que vai ser a organização do meu 6º ano, especialidades em que eu esteja a pensar. Tudo isso eu vou tentar tirar 2 semanas de férias pela primeira vez na minha vida, precisamente por eu estar sempre a trabalhar ou a treinar ou a tirar outro curso ou a publicar no YouTube. Eu nunca tive 2 semanas de férias em que eu estivesse totalmente relaxada e sem objetivos para cumprir. E por isso eu vou fazer essa experiência agora na Escócia e em 2 das semanas eu não vou fazer nada e portanto isto é o meu aviso para vocês. Vemo-nos em setembro, eu não vou publicar durante o mês de agosto. Espero que estejam bem, saudáveis, a beber muita aguinha por causa deste calor e a trabalhar nos vossos sonhos. E para trabalhar nos vossos sonhos é preciso vocês descansarem muito, muito, muito. É uma parte do processo. E portanto aproveitem as férias e vemo-nos em setembro. Um grande, grande beijinho. Tchau, tchau!